Eu abro aqui para os senadores, senador Roberto Rocha. Senador Lindbergh, senador Humberto, senhoras Raquel, Natália e Samira, eu quero dar minha boa noite a todos e dizendo aqui, como disse o senador Humberto, são realmente dados alarmantes, né? Por mais que a gente ache que conheça o problema, a gente conhece muito pouco. Vocês que são estudiosas no assunto, trazem para nós números e que nos motivam a mergulhar muito mais no assunto, no tema. Eu confesso que o tema geral, segurança pública, é um tema que está na ordem do dia, na cabeça das pessoas no Brasil inteiro, porque efetivamente a gente vive como se estivesse numa guerra. E eu trago até aqui, nesse momento, uma frustração, senador Humberto. Quando cheguei aqui no Senado, neste ano, eu verifiquei que nós temos aqui comissões permanentes de todo tipo. Trata de educação, trata de saúde, relações exteriores, etc, etc, etc. Mas não tem uma comissão permanente que trata desse tema, segurança pública. Isso me trouxe assim uma perplexidade. Porque se fosse na Câmara dos Deputados, eu já acharia um erro, mas eu poderia até admitir. Mas no Senado, que representa os estados, e sendo segurança pública de responsabilidade dos estados, eu acho verdadeiramente um vazio muito grande e inaceitável aqui no Senado Federal. Isso é uma autocrítica que nós fazemos, né? Parte do Senado, já disse isso ao presidente Renan, apresentei uma proposta para se criar uma comissão permanente de segurança pública e combate às drogas, porque sabemos que essa epidemia, essa chaga, assola o Brasil inteiro e está entrando com muita força nos pequenos municípios, estes sim, muito mais desaparelhados ainda para o enfrentamento dessa guerra. Nós temos aqui a comissão que discute a questão das drogas no que diz respeito ao usuário, que este sim é um problema de saúde, mas o problema das drogas é um problema, o do traficante é um problema de segurança pública. Muito bem. A segurança pública, efetivamente, ela é, sem dúvida nenhuma, o problema que temos no Brasil com o maior grau de descuramento. É forçoso reconhecer que, nas últimas décadas, a educação e a saúde evoluíram bastante, apesar do muito o que precisa ser feito. E evoluíram por uma razão simples, no nosso olhar. É porque o Brasil chamou os municípios para participar da execução das políticas públicas de saúde e de educação, municipalizando muitas ações. E, claro, quando você fala numa ação, você tem que falar na dotação. E foram criados os fundos de saúde e educação em todos os municípios do Brasil. Muito precisa ser feito, claro, mas avançou. Avançou. E a segurança pública? O que foi feito nas últimas décadas? Nós estamos assistindo aí essa guerra. Nós estamos assistindo aí nosso futuro quase que ser, digamos assim, ameaçado, hipotecado com o assassinato de tantos jovens, que estes sim são o futuro desse país. E aí é que a gente procura examinar que na segurança pública, foi dito aqui pela doutora Samira, eu observei bem, que quanto mais você aumenta o cerco policial, mais você pressiona o sistema prisional. Isso aconteceu em Recife, Pernambuco, com o governador Eduardo Campos. Ele fez lá o Pacto pela Vida, melhorou muito o sistema policial, mas em Recife, dá o testemunho o senador Humberto, que é pernambucano, o sistema prisional do Pernambuco hoje é um colapso. Colapsou.
Porque não houve uma... Eu vou dar um número básico para vocês. Olha, o Brasil tem aí 500 e tanto, uma população carcerária de um pouco mais de 500 mil de detentos. Destes, o Maranhão tem 6.200. É quase nada. É a menor taxa de encarceramento do Brasil. São Paulo tem 220 mil. Minas, 60 e poucos mil. O Maranhão tem 6.200. Ao mesmo tempo, o Maranhão tem a menor relação polícia-cidadão do Brasil. Somos 7 milhões, temos aí em torno de 7 mil policiais, quase 1 para 1.000. Brasília tem 1 para 250 aproximadamente. É a melhor relação, o Maranhão é a pior. Observe bem, o Maranhão tem a pior relação polícia-cidadão do Brasil, com 217 municípios, e tem 6.200 presos. Se o Maranhão tivesse um sistema policial muito melhor, imagina só a cidade do Rio, capital do estado do senador Lindbergh, tem uma guarda municipal com quase o dobro do efetivo policial militar do Maranhão. Então, se o Maranhão tivesse uma força policial razoável, quantos presos nós não teríamos? Se com 6.200 presos, nós temos hoje a maior sensação de insegurança em todos os tempos. Por causa de quê? Por causa do sistema policial? Não. Esse sempre foi muito ruim. Por causa do sistema prisional. Então, não existe segurança sem um adequado sistema prisional. Essa é a nossa compreensão. E o pior de tudo, sabe, é que a gente precisa discutir muito, senador Lindbergh, é que o problema que é muito ruim, ele tem uma tendência a se tornar pior. Disse aqui a Raquel que o dado mais alarmante é o mais recente. Porque se o problema é o sistema prisional, um problema sério no sistema de segurança, quando você vai fazer um presídio numa cidade, a população se reúne em protesto contra o governo. O povo não quer que construa o sistema penitenciário nos municípios, porque tem a sensação de que vai ser vizinho do bandido. Ora, alguém já viu um deputado ou senador fazer uma emenda para construir um presídio? Entende? O problema é que não está nem na agenda política. Esse aqui é o maior de todos os problemas. E aí, nós compreendemos que a gente só pode falar de redução da maioridade penal quando a gente tiver um local adequado para botar esses menores. Porque a gente só vai agravar ainda mais o problema. O Brasil nunca enfrentou isso, como deve ser enfrentado. E aqui, nessa CPI, a gente discute a questão do assassinato de jovens. Veja bem, o Brasil não tem que prender mais, o Brasil tem que prender melhor. O Brasil, por exemplo, não prende os homicidas. Menos de 10%, 6% dos crimes são elucidados. E aí, quem está preso aí pelo Brasil afora? Então tem que prender melhor, não é prender mais. E aí, nós enfrentamos, senador Lindbergh, um problema bem objetivo naquilo que diz respeito à municipalização do sistema de segurança. É que a segurança, diferente da educação e da saúde, ela é executada tanto pelo executivo quanto pelo judiciário. A educação e a saúde é só pelo executivo. E não existe juiz municipal. Não existe juiz municipal. Então a gente tem que, de cara, separar o tamanho dos municípios. A Constituição atual não faz isso. Todos são iguais. Os municípios só podem fazer guarda municipal e cuidado do patrimônio público, não da integridade física das pessoas. Então está aí um problema. As cidades não podem fazer quase nada. Os estados estão, quase todos os estados brasileiros só podem fazer investimentos se for com dinheiro de empréstimo. E o dinheiro concentrado na mão da União, que também hoje enfrenta muitas dificuldades. Eu creio que a gente tem muito trabalho pela frente nesta comissão. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu vim do Maranhão, é muito longe. Vim direto do aeroporto para cá. Mas, em boa hora, o Senado resolveu trazer esse debate. E eu acho que ele será também interessante na medida em que ele for aos estados. A comissão for aos estados. Como vai a Pernambuco, vai a
ao Rio, naturalmente, a Bahia, vai também a São Luís do Maranhão. Eu tenho até aqui, presidente, um requerimento que eu quero dar entrada, que é exatamente solicitando a presença desta comissão, em data a ser agendada, numa audiência em São Luís. São Luís é uma cidade, até 10 anos atrás, muito pacata, mas que nos últimos 10 anos foi, no Brasil, infelizmente, a que mais cresceu no assassinato de jovens. Porque era pouquinho. Do tanto que tem, que cresceu, apareceu maior. Agora, é óbvio que quanto mais os centros maiores e desenvolvidos, São Paulo, Rio e Minas, aumenta o cerco policial com tecnologia de comunicação, inclusive, aumentando o seu efetivo, etc., mais essa bandidagem tende a correr para as cidades médias do Nordeste e do Norte, como Recife e São Luís. Entende? E de nada adianta, ou pouco adianta, a gente resolver a questão policial se a gente não tiver olhos para a questão prisional. E é preciso o Brasil pensar urgentemente no fundo a fundo para os estados na transferência de recursos do sistema prisional. Senão, não adianta, a gente vai chover do molhado e enxugar gelo. Eu trago aqui apenas essa reflexão, nessa minha primeira participação nesta comissão, cumprimentando vocês três pela bela apresentação e propor, presidente, que a gente encontre uma forma no Prodazem, aqui nos meios de comunicação do Senado, para levar esse debate para mais adiante. Isso não pode ficar preso apenas entre quatro paredes, apesar de saber que estamos aqui ao vivo na TV Senado. Mas nós temos a internet, além da TV, que a gente pode fazer a nossa espécie de ágora grega, nossa praça virtual, para que as pessoas possam ser instadas a participar à distância desse debate, dessa discussão que estamos tendo aqui agora. Porque isso aqui interessa muito as pessoas. Isso aqui interessa muito as pessoas que estão lá fora. Tem muita coisa que a gente discute aqui, que a gente está falando aqui uma língua, eles estão entendendo lá outra. Mas dada a complexidade do tema, entendeu? Mas esse tema aqui está no dia a dia das pessoas. Então, eu deixo aqui essa sugestão para que a CPI possa, de alguma forma, trazer algum recurso para ampliar, dar mais eco a essas discussões. Era essa, inicialmente, a minha participação.